Nesta segunda-feira tem Santos em campo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e provavelmente com novidades no meio de campo, na lateral direita. E quem sabe uma vitória para o Santos deixar bem distante as últimas posições e por que não voltar a sonhar com a vaga na Libertadores. Este é o tema que eu vou tratar a partir de agora. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 e este é o tradicional pré-jogo. Final nesta segunda, 8 da noite, tem Santos e Bragantino, Bragantino e Santos lá em Bragança Paulista, jogo que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Meus caros, antes de falar do time, obviamente, porque vocês viram aí a thumbnail falando de Ed Carlos titular, é a informação que a tribuna traz. O Globoesporte.com, por exemplo, já fala no Lucas Barbosa naquela posição do meio. Eu, não desacreditando, obviamente, das apurações dos companheiros, mas eu vou ficar nessa, é uma questão só de opção, de palpite aqui com meu amigo Bruno Lima, de que o Ed Carlos vai ter essa oportunidade de ser titular, com a volta também do Camacho, a equipe titular, né? Apesar do Sandri ter entrado bem na equipe nessas últimas partidas, e a volta do Natan à lateral direita. Já já eu falo mais sobre essa formação de equipe, porque o confronto Santos e Bragantino, eu já tinha dito aqui, Red Bull Bragantino, né, virou um confronto direto. Já era e ficou mais importante ainda, porque o Santos tem 12, o Bragantino tem... o Santos está em 12º, perdão, com 40 pontos, o Bragantino é o 13º com 38. Como eu já tinha dito anteriormente, se houver um empate, o Santos vai a 41, empata com o São Paulo e ultrapassa no número de vitórias, chega aí ao 11º lugar. E se mantém à frente do Red Bull Bragantino. O problema é que o São Paulo tem um jogo para cumprir na tabela, né? E vai ser essa semana contra o Curitiba, que é um time que está lá embaixo. Então, não sei se o São Paulo não consegue a vitória e o Santos perderia novamente o 11º lugar do campeonato, porque é onde o Santos pode chegar nessa rodada. Se ele for a 43, ele empata com o Botafogo, só que o Botafogo já tem 12 vitórias, o Santos iria para a 11ª vitória. O Botafogo perdeu em casa na rodada para o Internacional por 1-0. De toda forma, se o Santos vencer, ele faz 43 pontos, empata com o Botafogo, o Fortaleza ganhou fora de casa, foi a 44, e o América Mineiro, que perdeu exatamente para a equipe do Fortaleza nessa rodada, é o 8º colocado com 45 pontos. Então o Santos ficaria a 2 pontos do G8 do Campeonato Brasileiro, porque Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo, desses 3 times nós vamos ter 2 que vão ficar com as vagas, um vai ganhar a Libertadores, outro vai ganhar a Copa do Brasil. Ou o Flamengo pode ganhar as duas, né? De toda forma, aí tem que haver uma indicação do vice da Copa do Brasil, por exemplo, para essa relação aqui. Enfim, então o Santos ele precisa dessa vitória primeiro para ficar distante de São Paulo, do Goiás, que não jogou, né? O Goiás ia ter o jogo contra o Corinthians, acabou esse jogo sendo adiado, porque não ia poder ter a torcida do Corinthians lá e tal. Aliás, tem sempre interessante, né? Como os pesos e medidas são diferentes. Mas vamos imaginar que o Goiás vencesse esse jogo que está faltando, né? O Goiás iria a 41 pontos, estaria à frente do Santos. Então, o Santos tem que ganhar também, porque lá depois o Goiás vai cumprir essa tabela e se ganhar pode apertar ali nessa posição. Então o Santos, em vencendo,
Distancia para o próprio Bragantino, distancia para Goiás, além dos times que estão lá embaixo, Curitiba, Ceará, Cuiabá, enfim. E se coloca numa condição de brigar pela oitava vaga do campeonato. Quem sabe até da sétima, porque o Atlético Mineiro tem 45, tem coisa para acontecer ainda. Uma rodada que teve, como eu disse, o América perdendo para o Fortaleza 2-1, o Flamengo reserva ganhando do Atlético Mineiro 1-0, São Paulo e Palmeiras, o jogo foi no Parque das Alianças, um empate por 0-0, né? Dessa vez o Palmeiras não ajudou, podia ter dado uma força. Ceará e Cuiabá, um empate por 1-1, ótimo negócio para o Santos. Aliás, lá no Castelão houve cenas lamentáveis de um estádio de Copa do Mundo com invasão, uma confusão danada. Aliás, aconteceu também na Série B, na Ilha do Retiro, Sport e Vasco. A Ilha do Retiro é um estádio mais antigo, mas a moderna arena de Fortaleza, como aconteceu já em outras, né, como a do Grêmio, por exemplo, teve invasão de campo. E aí eu não vi ninguém dizer assim, olha que coisa, não pode mais ter jogo lá em Fortaleza. Os argumentos são os mais pífios, né? Ah, porque a Vila Belmiro... Eu estou dizendo isso porque quando foi a Vila Belmiro, não pode mais ter jogo na Vila Belmiro. Impossível, não tem segurança alguma. É uma hipocrisia danada, né? Quer dizer que na Vila Belmiro, se invadir gente lá, tem que fechar. Agora, essas arenas que não tem alambrado, não tem nada, né? Que os caras pulam e entram, que tem uma portinha assim, eles entram de qualquer jeito. Aí não tem problema. Só porque é moderninho. É isso. Só porque é moderninho pode invadir, não tem problema nenhum. E eu sempre falo, problema de segurança dentro do estádio é um problema da polícia. Não são seguranças do clube que fazem a segurança dentro do estádio. É a própria polícia que faz isso, né? Portanto, uma grande bobagem, porque fora do campo, fora do estádio, os caras quebram o pau, fazem um monte de coisa, né? Então não vai ser a arquitetura, porque tem que ser muito idiota para colocar na arquitetura e na geometria do estádio um grau de potencialidade maior ou menor para que jogos de futebol lá aconteçam. Então os defensores da justiça e da ordem, quase que como personagens da Marvel ou da DC, vieram encher o peito, né? Claro, porque foi um jogo contra o Corinthians, aí a gente sabe para que lado pende o coração de alguns e o bolso também, porque tem muitos que falam do Corinthians porque dá, segundo eles, mais audiência, né? Então fica melhor para a mídia e tal. Então aí a Vila tinha que ser fechada. Agora, as modernas arenas não, porque a arquitetura delas é mais bonitinha. Então, ó, parabéns para vocês que são hipócritas, tá certo? Dito isso, houve lá um empate por 1-1, para o Santos ótimo negócio, os dois não subiram na tabela. O Botafogo perdeu para o Inter 1-0 também, bom negócio para a gente. Juventude Atlético Goianiense, outro ótimo negócio, outro ótimo resultado, né? Porque o Atlético Goianiense não sobe. O Avaí, poxa, Lisca, perdeu para o Fluminense em casa 3-0. Poxa, Lisca, que coisa. Aquele papo lá e tal, né? Não deu certo? O que houve? Por que não tá andando a coisa, né? Poxa, Lisca, que pena que eu tô, né? Do Avaí principalmente, né? Por ter sido mais um tonto que caiu na tua conversa. 3-0 para o Fluminense. E Atlético Paranaense e Curitiba, esse jogo aqui acabou ou não acabou? Acabou. O Atlético Paranaense venceu por 1-0. Então o Curitiba está lá no rodapé do campeonato também. Então, meus caros, a rodada foi boa, Juventude já caiu, Avaí, Atlético Goianiense, Cuiabá, Ceará, Curitiba, está todo mundo razoavelmente distante do Santos. Então, se vencer, ainda tem essa, vai a 43, vai abrir 12 de vantagem para o Z4. Aí, minha gente, 12 de vantagem para o Z4 é quase que para acabar qualquer medo, qualquer preocupação. Eu acho que o Santos não corre mais esse risco. Mas como eu sei que há pessoas muito preocupadas, pelo menos matematicamente você encaminha qualquer resolução, né? E aí depois tem o clássico contra o Corinthians no outro final de semana aqui na Vila Belmiro. Dito isso, com a tabela dessa forma como eu falei para vocês, cabe ao Santos vencer. E para isso, ele provavelmente, o professor Orlando Ribeiro, vou aqui seguir a escalação do meu amigo Bruno Lima de A Tribuna. Time provável:
João Paulo, Natan, Luiz Felipe, Bauerman e Felipe Jonathan, Fernandes, Camacho e Ed Carlos, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Lucas Braga fazendo aquele papel que a gente sabe de dar uma força na marcação, né? E vamos ver o Ed Carlos desde o começo da partida. Repito, o Globoesporte.com dá essa escalação, mas com o Lucas Barbosa no meio. Eu prefiro essa. Vamos ver como é que o Ed Carlos se comporta desde o começo da partida. Quando ele entra no segundo tempo, obviamente, ele pega o adversário mais cansado. E talvez aquela questão que a gente sempre pergunta, será que ele aguenta os 90 minutos e tal? Né? Mas eu vejo aqui, nessa ideia inicial do Orlando Ribeiro, uma tentativa de construir o resultado, aí depois ele vai trocando peças, por exemplo, botando alguém para deixar o meio de campo mais consistente em termos defensivos, se precisar, né? Depois que eventualmente construir o resultado. As últimas partidas, Santos e Bragantino têm tido muitos empates, né? Os times têm empatado muito. Mas eu quero crer que dessa vez o Santos vai lá em Bragança e tem condições de vencer, né? Não é nada de outro mundo, não. Tanto é que a campanha do Bragantino é essa aí, né? Junto com a gente ali, pau a pau. Então não é um time que está fazendo lá uma super temporada, dá para o Santos ir lá e vencer. E claro, seria ótimo também porque traria uma sequência de tranquilidade, né? Que é bom, quando você ganha, você vai uma sequência de tranquilidade, porque tem, justamente como eu disse, o clássico. Você ir para o clássico depois de 2 vitórias, você vai com outra moral. E ainda tem o seguinte, o adversário, o Corinthians, na quarta-feira decide a Copa do Brasil. Se ganhar, eles vêm com moral elevada. Se perder, eles vão vir mordidos para dar uma resposta, né? Então o Santos tem que estar com o seu psicológico lá em cima. É importantíssimo, portanto, que o Santos vença lá em Bragança Paulista. Óbvio que se empatar, dos males o menor. Mas eu quero crer que o Santos tem condição de buscar o resultado. A gente vai acompanhar nesta segunda às 8 da noite o jogo com a transmissão pelo Premier, tá certo? Então é isso, meus caros. Só lembrando que nesta segunda-feira, se tudo der certo, a gente dá uma aquecida antes do jogo também na nossa live aqui com o Henrique Farinha, a partir do meio-dia, né? A gente consegue bater esse papo. Se tiver alguma outra informação de última hora, a gente traz aqui também, é claro, e com uma visão e também a participação de todos aí, falando desse Santos provável e deste confronto contra a equipe do Red Bull Bragantino, tá certo? Então é isso, meus caros, vamos acompanhar, torcendo aí para que o Santos busque este importante resultado, dê um salto na tabela, afaste o Z4 e ainda mire, quem sabe, a Libertadores. Por que não? É uma possibilidade. Então é isso, nesta segunda a gente se encontra 2 vezes, como eu disse, se tudo der certo, na live meio-dia e, claro, depois da partida, assim que o árbitro apitar o fim do jogo, Santos e Bragantino, a gente traz aqui a nossa análise, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.